Boa noite. Boa noite, doutora Ingrid. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Júlia. Boa noite, Marcos. Nós estamos aqui no 17º Conversando no Micromeio. E me chamo Janaína Rodrigues de Souza. Eu sou bióloga, já trabalho em laboratório há bastante tempo, uns 25 anos aí, desde que me formei como técnica de patologia clínica. E me apaixonei por microbiologia e esse canal foi criado para a gente divulgar conhecimentos relacionados à microbiologia. Conversando no Micromeio, a gente trouxe vários convidados que já passaram por aqui, né? Marcos e Júlia, aí, desde o primeiro, que foi o primeiro Conversando no Micromeio foi no mês 7 de 2021. E a gente tem várias palestras gravadas no YouTube com profissionais assim incríveis. E eu queria dizer para vocês que a doutora Ingrid, eu acompanho o trabalho dela, sempre convidei, né? A doutora Ingrid tem uma agenda bastante cheia por conta da sua qualificação profissional. Então, muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Todos vocês que estão aqui, uma ótima live. Vou passar a palavra para a Júlia, da UGM. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Rodrigues, eu sou aqui da parte de informática do Micromeio. Estão ouvindo? Sim. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia Rodrigues, eu sou aqui da parte de informática do Micromeio. Eu vou estar na live para ajudar com as perguntas, então quem tiver dúvidas, comentários, podem mandar para a gente pelo chat, que a gente vai ler e vai responder vocês. Gostaria de pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais e quem quiser receber o certificado de participação, só solicitar na DM do Micromeio em até 1 hora após o término da live, colocando o nome e o e-mail para a gente mandar para vocês. Bom, hoje a live vai ser com a doutora Ingrid, que vai falar sobre microbioma da pele e formulações cosméticas. E o Marcos vai apresentar ela para a gente. Obrigado, Júlia. Boa noite. Jana, Júlia, doutora Ingrid, é um prazer conhecê-la e prazer estar aqui conosco. Esse é o 17º Micromeio, então já tem mais de 1 ano e meio nessa vibe de trazer a ciência na internet, né, Janaína? Meu nome é Marcos Vinícius, para quem não me conhece, eu sou o convidado da Janaína para fazer mediação aqui, o que muito me dá prazer. Dentro daquilo que a gente se propõe, né, Janaína, a gente traz hoje uma outra vertente. A gente fala de alimentos, de água, de meio ambiente, de Covid, e hoje a gente está trazendo uma outra vertente de cosmético, ou seja, dentro da área de microbiologia, a área voltada para cosmético, que é uma coisa bem interessante. Nem todo mundo, vamos falar, doutora Ingrid, nem todo mundo sabe, né, o básico de microbiologia de cosmético, das empresas, o que uma empresa faz de cosmético, controle de qualidade, né? Algumas pessoas não têm ideia. E o nosso papel aqui é justamente isso, divulgar a ciência aonde o homem nunca esteve antes, né? Tipo Star Trek. A gente vai onde nunca ninguém foi. Então, agradecemos às quase 13 mil pessoas que nos seguem lá no Instagram. São 13 mil pessoas. Nós temos praticamente quase 2 mil publicações feitas no Instagram. Então, a gente agradece a vocês. Estamos no YouTube. É interessante falar isso, que o pessoal já me perguntou. Sim. As palestras estão gravadas no YouTube, não estão no Instagram. No Instagram vocês vão ver as nossas publicações, mas todas as palestras da gente lá desde o início estão no YouTube, tá? Então é só procurar lá, digita Micromeio, você vai ter todas as palestras. Bom, hoje, como a Júlia já falou, a gente vai falar do microbioma da pele, formulações cosméticas. Para mim, uma coisa bem legal, eu não sei. Eu confesso aqui que eu não sou expert nisso. A doutora Ingrid Ferreira Costa, ela é fundadora e CEO da Biochemie. Falei certo? Falou. Biochemie. Bacharel em Química, com atribuições tecnológicas, mestrado em Ciências Farmacêuticas, especialista em Growth Hacking. Interessante isso, hein? MBA em Marketing Estratégico, Digital. E ela é auditora interna da ABNT em um monte de normas. Então, para quem gosta de norma hoje aqui,
pode perguntar para a doutora Ingrid, que ela é auditora da BNT e sabe tudo. Doutora Ingrid, muito prazer receber a senhora aqui. Nós teremos aqui mais ou menos 1 hora de live, até mais ou menos 8h30, 8h40, sem problema nenhum. Todo mundo está nessa terça-feira, meio chuvosa, meio com sol, está aqui aprendendo mais um pouco da microbiologia. Muito obrigado, a live é toda sua. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Olha, já vi que eu tenho uma seguidora que está aqui, viu, Janaína? A Jussiele. Bem-vinda! Tem fã-clube, Marcos, tem fã-clube. Sempre tem fã-clube aqui, sempre. Antes de mais nada, quero agradecer bastante o convite da Janaína por estar aqui com vocês. É um grande prazer, finalmente deu certo, que a minha agenda estava sempre batendo. Até falei para ela que meu horário de trabalho é mais à tarde e à noite. E eu trouxe um conteúdo para vocês que ele ainda é muito novo aqui no Brasil. Está sendo feito estudos mais dentro de universidades. Algumas empresas têm estudado isso no seu centro de pesquisa e desenvolvimento. E a ideia é que a gente discuta um pouco mais e debata também sobre esse tema tão importante, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui utiliza cosméticos no seu dia a dia, né? Agora, se vocês se preocupam com o microbioma, já é outra história, mas a gente vai discutir aqui hoje. Já vou aqui compartilhar minha tela, aí vocês já me dão um toque, que aí depois não consigo ver ninguém aqui. Já está aqui. A tela está ok. Então, perfeito. Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje o mini curso é para falar do microbioma da pele, formulações cosméticas e principalmente a gente entender qual é a correlação da microbiologia no desenvolvimento de novas formulações cosméticas. E uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante é todo projeto de pesquisa e desenvolvimento, ele nasce a partir de uma demanda do público-alvo. Então, hoje, a gente sabe que a indústria cosmética ela é uma das principais que geram economia no país. E por ser uma das principais e ter muitas empresas concorrentes no mercado, afinal, toda vez que a gente vai no mercado, toda vez que a gente vai numa farmácia, uma perfumaria, vê uma formulação nova, vê uma marca nova, mas para ela se diferenciar no mercado, ela tem que atender às demandas do público-alvo, né, dos consumidores. E esse conceito de microbioma da pele tem ganhado bastante espaço, por quê? Porque muitos problemas de saúde com relação à pele têm a ver e está correlacionado com o microbioma. E são alguns estudos recentes que estão contribuindo para essa área e que já tem feito aí alguns testes em formulações que a gente conhece, mas que principalmente lá formulações que são utilizadas na Europa. E a gente sabe que o Brasil traz tudo que é de fora para cá para a gente testar. Em contrapartida, é importante ressaltar que quando a gente fala de cosméticos, a gente olha bastante os aspectos culturais das pessoas. E por que eu falo isso? Aqui no Brasil é muito comum a gente utilizar maquiagens, por exemplo, que seja ali uma base mais seca e não uma base oleosa, então uma base d'água, porque eu sei que a minha pele não vai ficar oleosa. E isso também vai afetar o meu microbioma da pele e a gente vai discutir ao longo desse mini curso. Como eu já fui apresentada, né? Mas para quem não me conhece, eu sou química, sou apaixonada pela área de química desde quando eu era criança. E como se não bastasse uma graduação, eu fui lá fazer 2 graduações em química. Uma ela foi mais focada para pesquisa e a outra ela foi mais focada para a área industrial. Logo em seguida, tive a minha experiência nessa área, inclusive, de microbioma humano e formulações cosméticas no meu mestrado em ciências farmacêuticas.
E depois eu fui me especializar nessa parte de marketing, não só para atender a demanda da minha empresa, mas também porque eu trabalho com muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento. Hoje as minhas consultorias, elas são bastante focadas em ajudar as empresas que estão ali emperradas em alguma etapa de pesquisa e desenvolvimento. E muitas desses perrengues que as empresas acabam passando tem a ver com marketing, né? E eu vou discutir com vocês isso também ao longo da nossa apresentação. E eu amo aí também a área de gestão da qualidade, eu tenho uma boa formação, tanto em boas práticas de laboratório, como também sou auditora em algumas normativas aí que são regidas pelo Inmetro-SEGECRE aqui no Brasil. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho e não me conhece ainda, o pessoal disponibilizou também as minhas redes sociais, o meu e-mail, o meu LinkedIn, o meu Instagram. Mas fique à vontade para entrar em contato comigo pelo meu site, que eu estou deixando aqui, que é o biochemie.com.br. Também tem a minha plataforma de cursos, né? Nesse momento, eu não tenho vagas abertas os meus cursos de turma, porque a gente já está fechando o ano, mas a gente já vai começar a abrir novas turmas em janeiro com alguns cursos novos que a gente vai lançar, tanto ao vivo quanto gravado. E aí vocês vão conhecer as novidades em breve. E agora, né, fazendo uma introdução do tema, e aí eu queria que vocês compartilhassem aí comigo, quem está assistindo essa live. Como você cuida da sua pele? Né? Quando a gente pensa em uma rotina de skincare, quem é viciado naqueles produtos de cuidado para a pele, ou é 8 ou 80. Ou a pessoa gosta de ter uma rotina com milhões de produtos, ou a pessoa utiliza apenas o básico. Só que, independentemente da quantidade que a gente utiliza, a gente tem um aspecto bastante importante que tem que ser levado em consideração, que é a pele, né? A pele, eu sei que é o maior órgão da pele, é o maior órgão do corpo humano, quer dizer. Isso significa que eu tenho uma diversidade de micro-organismos muito grande. E o mais legal de falar sobre isso é que eu não conheço todos os micro-organismos que estão na pele humana. Eu não sei quem é da área de pesquisa, quem gosta de olhar artigos científicos sobre essa área, mas tem alguns projetos que falam que, dependente, né, da forma como a pessoa vive, de como ela tem as relações humanas delas, relações delas com o mundo também, tanto fatores internos quanto fatores externos pode aí modificar esses micro-organismos que habitam a pele e que, inclusive, a gente não possui ainda técnicas que conseguem quantificar ou qualificar todos os micro-organismos existentes. E a gente passou muito por isso durante a pandemia. A gente ainda teve um tempo aí para entender como o Covid acaba aí se manifestando, né, nas pessoas. E se a gente for pensar em toda a população de micro-organismos, a gente acaba não tendo técnicas que possuem a sensibilidade adequada para fazer essa identificação, seja qualitativa, seja quantitativa. E por que isso acontece? Porque cada técnica ela possui uma sensibilidade. E para a gente fazer essa identificação de micro-organismos, ou a gente vai pela sua estrutura, ou a gente vai olhar aquilo que aquele micro-organismo está sintetizando. Se a gente tem uma série aí de micro-organismos, fica muito difícil a gente controlar essas reações adversas, né? Que podem ocorrer dentro do interior desse organismo. Um exemplo também que dá para a gente fazer uma analogia é quando a gente fala de plantas medicinais. As plantas medicinais a gente sofre do mesmo problema quando vai fazer a quantificação. E aí tem algumas pessoas que falam,
Eu vou utilizar plantas medicinais na formulação de produtos, seja cosméticos, seja medicamentos, seja alimentos, e vai ser muito mais seguro. Só que, na verdade, não vai ser. E eu vou ter uma dificuldade ali de fazer uma análise qualitativa e quantitativa, igual seria fazer uma análise com micro-organismo. E isso por quê? Quando eu falo da planta medicinal, se eu estou aqui em São Paulo e eu estou lá no Ceará, a mesma semente, eu vou fazer o cultivo e o manejo. E eu sei que eu vou ter fatores intrínsecos e extrínsecos que vão afetar o desenvolvimento daquela planta, porque eu tenho o metabolismo primário, que vai ter substâncias químicas que são ali obrigatoriamente para que aquela planta faça o seu processo de desenvolvimento natural, que seria a fotossíntese, a respiração, transporte de solutos e nutrientes. Já quando a gente fala de metabolismo secundário, é quando a gente vai conseguir ali saber quais são as substâncias químicas que têm potencial ativo quando a gente trabalha com essas formulações. E aí vem os perrengues, né? Porque os micro-organismos também estão presentes nas plantas e também pode influenciar essa composição química. Então, isso, né, que eu estou falando para vocês é um contexto bastante generalizado para vocês entenderem que há mais de 10 mil anos antes de Cristo, a gente tem uma preocupação em cuidar da pele. Só que naquela época as pessoas utilizavam produtos naturais e esses produtos naturais tinham, sim, micro-organismos que acabavam habitando a pele daquelas pessoas que utilizavam. Então, esse sistema tegumentar, ele foi acabando aí, passando pelo processo de evolução, mas sempre mantendo as suas características básicas, suas funções básicas, que é a barreira física, sensorial e regulação da temperatura. E a gente tem as 3 camadas da pele que acabam influenciando bastante. Um ponto importante é esses cuidados que a gente tem com a pele há muito tempo e sem olhar qual tipo de produto que a gente está utilizando, possuem um perfil de absortividade diferente. Ou seja, a gente tem a camada mais externa, a camada intermediária e a camada ali que é mais interna. Se eu for ler na íntegra o que é o significado de uma formulação cosmética, um produto cosmético segundo a Anvisa, eu vou ver que é um produto que ele tem como função melhorar o aspecto físico, perfumar ou até mesmo ali causar alterações temporárias naquela camada mais externa da pele. Então, não existe cosmético que vai acabar com celulite. Não vai ter cosmético que vai acabar com estria, né? Você vai ter ali um cosmético que vai ajudar a resolver aquele problema temporariamente. Porque um produto cosmético, ele não pode atingir a corrente sanguínea. E se atingir a corrente sanguínea, eu posso ter alguns problemas nos outros órgãos. Afinal, a pele, ela serve aí para proteger, né? E ela vai deixar de proteger se eu tiver a entrada de substâncias químicas sem fazer esse filtro do que entra e principalmente avaliando o pH. E é por isso que quando a gente desenvolve formulações, antes de pensar no microbioma, a gente já analisava qual era o pH de cada região da pele para produzir uma formulação com pH adequado. Em contrapartida, é importante falar que isso do pH também leva em consideração indiretamente os micro-organismos que vivem naquela região da pele, porque os mais comuns, sim, eles precisam de um ambiente adequado para se proliferar e se desenvolver adequadamente, né? E pensando um pouquinho aí nos fundamentos teóricos.
Quando eu falo de microbioma humano, qual é o significado de microbioma? Microbioma nada mais é do que uma comunidade que eu tenho desses bichinhos que eles vivem de forma estável. Então, um exemplo muito legal que eu sempre gosto de falar. Quando eu estava lá na Unifesp, eu cheguei a fazer um mapeamento de micro-organismos que vivem na minha pele. E eu não lembro agora o nome do bicho que tem na minha pele, mas eu tenho um bichinho aí que vive comigo, que ele é de infecção hospitalar. E ele é muito grave, ele causa doenças muito graves na maioria das pessoas. Porém, em mim, ele não causa doença. E não significa que alguém encostar em mim, vai pegar aquele micro-organismo e vai ficar doente. Isso não vai acontecer, é porque aquele micro-organismo ele aprendeu a viver de forma estável com outros, sendo bactérias, vírus, fungos, artropóides, de maneira aí simbiótica, e que ele vive ali sem causar nenhuma doença e não é patogênico. Tem alguma pergunta? Não, uma curiosidade minha, quer dizer, isso aí que você falou é teoria ou prática? Isso daqui é teoria e prática. É isso que funciona na prática. Então você é assintomática para esse micro-organismo? Então, na verdade, não é bem assim, tá? Como que é feito esse mapeamento? Gente, eu sou química, então, assim, a Janaína me trouxe um desafio enorme falar de microbiologia. Não, pode falar. Então, se eu falar coisa errada... Não, seria interessante a gente saber como é feito mesmo o mapeamento. Me deu essa curiosidade. Curioso. Uma vez a gente tem quando você diz que está ali e não causa doença, a gente chama de colonização, né? Então, está ali naquele momento e está colonizando somente, né? Mas vamos lá, fala para mim como é que é feito, para a gente, né? Então, esse mapeamento, como que eu fiz ele lá na Unifesp? A gente pega o Schwab e passa na região da pele que a gente quer saber. Então, lá, quando eu fiz na Unifesp, eu fiz no antebraço, cheguei a fazer na perna, no rosto e nas costas também. E a gente começa a fazer meios de cultura. Esses meios de cultura, nem me pergunte como faz isso, porque teve técnicos que fez isso e escolheu lá os meios de cultura adequados e fez o crescimento e desenvolvimento. Agora vamos para a parte que eu gosto, né? Que é a parte do mapeamento. Nesse mapeamento, a gente tem lá os meios de cultura. Agora todo mundo ri de mim. Gente, eu tenho uns toques com meios de cultura com as bolinhas que forma. Eu tenho um toque terrível com aquelas bolinhas. Só que como que a gente faz o preparo? A gente utiliza um equipamento chamado Mal-de-Toff. Como que funciona o Mal-de-Toff? A gente tem umas plaquinhas spots. Essas plaquinhas spots, ao contrário do que muitas pessoas vê aí em vídeos e acaba achando que é desse jeito, ela não tem buraquinhos, ela é uma placa que ela é reta. E ela tem que ser reta, porque senão o equipamento de espectrometria de massas não consegue fazer a leitura. Então, o que eu vou fazer? Eu pego, né, cada bolinha ali do meio de cultura, a Janaína aí me corrige se eu estiver errada. Não, tá certíssimo, que são as colônias, né, que a gente isola, né, e ali pega e passa... Para cada bolinha formada, a gente pega e leva para a plaquinha spot do Mal-de-Toff. Quando a gente faz isso, a gente coloca uma substância química chamada de matriz. Essa substância química que a gente coloca ali, ela tem algumas características importantes. A primeira característica é que ela tem que ser capaz de ionizar e deixar na fase gasosa aqueles substratos que vão ali definir quem é aquele micro-organismo. E também tem que absorver energia dentro da região do infravermelho. Por quê? Quando eu for colocar aquela plaquinha de spot ali
junto ali com o material que eu peguei do meio de cultura e que eu coloquei a minha matriz, eu vou ter uma formação craqueada. E eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu for preparar a minha amostra, eu não posso lotar de amostra aquela plaquinha spot. Eu tenho que olhar para ver se eu enxergo qual é o delineamento daquela plaquinha e principalmente que haja possibilidade de ir um laser ali e refletir, porque o laser ele tem que refletir de volta. Se eu tenho um monte de amostra ali, ele não vai refletir, ele vai absorver e vai dissipar aquela energia. Depois que eu fiz isso, né, eu vou colocar minha plaquinha spot lá no MALDI-TOF. Dentro do meu software, eu vou escolher dentro daquele espaço delimitado da plaquinha onde eu vou irradiar energia dentro da faixa do infravermelho. Só que quem é químico e está me assistindo é um pouquinho diferente de quando a gente trabalha com espectroscopia no infravermelho. Que lá no infravermelho a gente faz uma varredura dentro das faixas do comprimento de onda do infravermelho, tanto o perto quanto o afastado. Já quando a gente está trabalhando lá no MALDI-TOF, é muito parecido quando a gente trabalha com Raman. A gente solta uma energia de um comprimento de onda específico, onde esse comprimento de onda ele vai causar o quê? Como eu tenho ligações covalentes por eu estar trabalhando com moléculas orgânicas, vai causar vibração nessas ligações covalentes e eu vou conseguir fazer com que aquela energia que foi recebida, que é a parte física, que é a parte mais legal, que transforme tudo aqueles substratos em algo que seja ionizável e na fase gasosa. E por que ionizava na fase gasosa? Porque a definição, a MALDI-TOF é um tipo de espectrometria de massas. E a espectrometria de massas, o fundamento básico é, para você fazer uma análise qualitativa ou quantitativa, a sua amostra precisa estar na fase gasosa e ser ionizável. Por quê? Justamente porque você vai ter uma quebra desses íons, dessa molécula que você quer estudar, e cada molécula tem um perfil de fragmentação totalmente diferente um do outro. Então, se você deixa isso na forma gasosa, vai ficar muito mais fácil, porque vai estar dispersado, né? E aí você coloca ali, aumenta a pressão, e elas não vão ali se mexer conforme você controlar no software. E aí a parte que vem é do time of flight, tempo de voo. Então eu tenho ali um tubo, para quem não sabe, o MALDI-TOF é um equipamento aí 2 metros, se eu não me engano. Eu estou chutando 2 metros porque eu tenho 1,75 m, o equipamento é maior que eu ainda. Então é um equipamento bem grande. A nova geração já vem pequena. A nova geração agora a nova geração não é mais aquele tamanho, já é menor, de bancada. Esse MALDI-TOF fica na universidade ou num laboratório específico para esse tipo que recebe esses materiais para avaliação? Ou você tem ele na universidade? Só uma curiosidade mesmo, né? Porque assim, nem todo mundo tem MALDI-TOF. Olha, MALDI-TOF dentro de universidade é muito comum, principalmente quando a gente está trabalhando com materiais biológicos, porque a gente não utiliza esse MALDI-TOF só para análise de micro-organismos, a gente usa também para plantas medicinais. E para plantas medicinais é lindo, porque eu consigo colocar, por exemplo, uma folha inteira no equipamento, e eu consigo saber qual é a composição química de cada parte daquela planta. Interessante. Sem eu precisar danificar. E aí eu posso escolher qual a melhor parte da planta para ser inserida no medicamento, em uma formulação cosmética. Bacana.
E aí você descobre os micro-organismos que vivem em você. Só que tem um porém aí, né? Se você está dentro de universidade, se a universidade como a Unifesp tiver parcerias com laboratórios internacionais, dentro do próprio software do MALDI-TOEFL, você consegue compartilhar dados que foram gerados em outros laboratórios. Então, você tem mais micro-organismos que conseguem ser detectáveis, porque aí depois o seu perfil de fragmentação vai ser comparado com aquilo que estava registrado no banco de dados. Agora, quando você está construindo do zero, você tem um pouco mais de dificuldade. E eu tenho um bichinho que vive em mim de infecção hospitalar. Só Deus sabe que momento da minha vida. O Marcos está intrigado, olha, até. Assim, né? Uma pergunta assim que eu faria quando fez essa coleta, você teve um tempo, teve uma asepsia da pele e teve um tempo de espera para fazer esse swab, ou não? Você saiu de casa, passou em algum hospital, foi para... Não, saí de casa para a universidade, eu fez lá. E lá não teve asepsia, fez conforme estava ali, né? Sim. Isso. Tá. Lá dentro da Unifesp, eles têm grupo de pesquisa específico disso, tá? Entendi. Então, Sim. eles têm até alguns trabalhos em parceria com a galera da Austrália. Então, lá eles conseguem saber se é residente ou não o micro-organismo. Sim. A indústria de cosmético, ela faz essa análise no geral de um grupo, vamos supor, seria uma amostra de pessoas, para que ela perceba que como que vai atuar aquele cosmético naquele grupo, né? Vamos dizer assim, como se fosse uma amostra. Se faz isso? No exterior, sim, tem startups que faz isso, mas como que funciona isso, Janaína? Funciona assim. Eu sei que dependendo da forma de vida que a pessoa tem, ela vai ter micro-organismos que residem com ela. Então, por exemplo, pessoas que têm gatos têm alguns micro-organismos específicos. Pessoas que têm cachorros têm outras. Pessoas que vivem muito no sol, pessoas que usam muito cosmético. A gente tem um comum de micro-organismos. Feito isso, essas empresas startups fizeram um estudo sobre essas formulações e elas agruparam todas essas formulações em subgrupos, sendo que elas utilizem inteligência artificial para isso, para agrupar esses dados, porque são uma série de informações. Inclusive, você pode pegar essas informações do que é mapeado lá no MALDI-TOEFL e colocar para a inteligência artificial entender os perfis. Nossa, muito incrível, assim. Feito isso, eu vou ter, por exemplo, 5 formulações gerais. Quando eu tenho essas 5 formulações gerais, o que acontece? Eu pego e construo, né, desenvolvo uma formulação específica para aquele grupo 1, para o grupo 2, para o grupo 3, para o grupo 4, para o grupo 5. E eu faço o registro daquele produto seguindo toda a legislação vigente daquele país. Quando você for lá na minha empresa, na minha startup, e quiser um cosmético que ele seja próprio para a sua pele, para atender os seus micro-organismos, o que eu vou fazer? Eu vou estudar essa pele, eu vou tentar te encaixar dentro de algum grupo. Entendi. Então, não é 100% individual, porque você vai ficar louco aí, vai custar muito caro você estudar todos os micro-organismos da pele e depois ir lá desenvolver uma formulação. Não. Você tem que encaixar a pessoa em algum grupo. Entendi. Você acaba, como a gente falou no início, né, o Marcos trouxe isso, da gente falar sobre diversos assuntos de microbiologia e a gente ia entrar para cosmético.
olhando para o lado de microbiologia clínica, você quebra um conceito da gente que a estafilocoagulose negativa, VGP Cori ST, alguns micro-organismos sabidos, né? Assim, alguns outros micro-organismos, mas não tão... Mas os dois são, assim, na microbiologia clínica, que a gente atribui a uma colonização de pele nossa, né? Sem ter essa diferenciação. Então, assim, você acaba quebrando um conceito da microbiologia clínica, né? Não sei se quem está aqui ouvindo, se quiser falar aí, ou falar se eu estou falando besteira, mas, assim, para mim, quebra, assim, o conceito, né? Então, assim, muito interessante. Mas vou deixar você continuar aí a palestra, mas quem quiser ir participando, fazendo comentário, por favor, que é bem interessante a gente fazer essa discussão, né? Que Na acaba verdade, tendo um olhar diferente. Movimento é para quebrar paradigmas, né? Sim, sim. Esse é claro. o ponto. Sim, claro. Mas muito interessante. E aí, aproveitando até o que eu estava aí falando com a Janaína, a gente sabe que aí tem algumas zonas específicas aí da nossa pele e eu sei que favorece o desenvolvimento desses micro-organismos. Zonas sebáceas e úmidas têm ali o desenvolvimento de fungos, zonas sebáceas, ácaros, bactérias locais secos, úmidos, sebáceos. Então, eu sei que vai ali facilitar o desenvolvimento de cada micro-organismo dependendo daquela região da pele. E isso facilita bastante aí, principalmente quando a gente for desenvolver algumas formulações cosméticas. É importante contar algumas coisas para vocês que, por exemplo, tem alguns estudos que falam que pessoas que têm mais cheiro de corpo é porque elas acabam utilizando cosmético em excesso e acaba desequilibrando esses micro-organismos que residem ali com ela. Cheiro de quê, doutora, que eu não ouvi? Cheiro de corpo. Cheiro característico do corpo, cheiro de suor, um cheiro que não é suor, cheiro característico do corpo mesmo. Né? Algumas pessoas a gente não sente, outras pessoas são mais conceituadas. Por exemplo, utiliza uma roupa, tá o cheiro conceituado ali da pessoa. Então, muitos estudos falam que é por conta do uso de micro-organismos, o uso de cosméticos que acaba afetando esses micro-organismos que residem na pele. A gente pode extrapolar isso naquela hora que a gente vai comprar um perfume que fala assim, esse perfume combina com a minha pele, né? Você sente no outro e fala, cheiro bom, né? Você coloca em você e fala, nossa, não fica tão... não tem nada a ver. Porque ali, não sei, se faz essa química, a formulação vai reagir com o meu tipo de micro-organismo, é isso? Seria isso? Também, né? Eu entendi que você falou em relação a esse cheiro de corpo, mas será que reage? É uma pergunta, na verdade. Sim, por exemplo, algumas pessoas, elas têm muito chulé, muito. E aí quanto mais elas vão ali fazendo o uso de alguns cosméticos, como por exemplo, talcos, perfumes, sabonetes, mais vai desequilibrando. Não, fica pior, cheiro de chulé com perfume. Exatamente. Por que isso acontece? Porque aquele micro-organismo ele vai tentar se desenvolver, se proliferar o mais rápido possível. Entendi. E aí vai desequilibrar aquela região. E o mesmo acontece com as axilas também. Então, algumas pessoas que têm esse problema, eles começaram isso daí em um projeto que a gente chama de microbioma humano. Não sei se vocês acompanharam, mas é um projeto que o Brasil faz parte pela Unifesp, pela USP, tem outras universidades do Nordeste. E foram bilhões aí investidos, porque realmente é curioso saber como algumas pessoas têm o desenvolvimento de alguns micro-organismos e outras não.
Por exemplo, Entendi. quando a gente é recém-nascido, né, que a gente está ali construindo o nosso microbioma do zero, onde a gente tem as nossas bactérias intestinais iniciais. Então, as pesquisas, elas falam, quando a pessoa ela tem um parto natural, ela tem tipos de micro-organismos existentes na pele dela que acompanham o resto da vida. E quem tem parto cesariana tem outros o resto da vida também. O mais legal disso tudo é que tem alguns estudos, depois quem quiser eu vou mandando os artigos, posso mandar para a Janaína também, é que quando a pessoa tem problemas de acne, eles fizeram esse estudo comparando o tipo de parto e a acne que estava desenvolvendo na adolescência e na fase adulta. Tinha muito a ver com parto cesariana. Muito. Isso acontecia porque logo quando a criança ela saiu ali do corpo da mãe, né, foi para o mundo externo, ele acabou entrando em um desequilíbrio de micro-organismos muito grande, descontrolado. E se aquela criança não fez nada para melhorar, né, esse equilíbrio, não teve uma alimentação adequada, não teve um estilo de vida adequado, quando você vai para a adolescência e a fase adulta. E a maioria dos micro-organismos que vai acompanhar a gente vai ser definida aqui, né? Quando a gente é criança e adolescente. E a gente tem mudanças em resposta da alimentação. Quando a gente está ali recém-nascido, vai se desenvolvendo, vai inserindo mais alimentos no nosso corpo. Então, a gente tem uma variação daquilo que a gente consome e, por isso, também a gente vai ter um desenvolvimento da microbiota bastante instável, porque é onde a gente vai estar conhecendo o mundo. E uma história bastante engraçada que eu tenho sobre isso é de uma amiga minha. E eu falo engraçada, na verdade é trágico, né? Mas é engraçado porque são meus amigos há muitos anos e eles mesmos ri da situação. Uma amiga minha, ela ficou muito doente quando era criança. Vocês imaginam quanto? Muito, muito doente. E daí a mãe dela, quando teve o irmão dela depois, quis isolar o menino do mundo. Isolar. Hoje ele é uma das pessoas que ele tem alergia à água. Nossa. Ele tem alergia à água, ele já foi para o mundo inteiro fazer pesquisa, já saiu em notícia, dando entrevista. Ele tem alergia à água. Impressionante. Porque a mãe dele isolava ele do mundo. Ele, na época, hoje ele já é mais velho, na época ele estudava em casa, não saía de casa, não brincava com outras crianças. Foi uma criança que pouco ficou doente, então não teve gripe, não teve resfriado, não teve febre, ficava isolado. E aí essa alta instabilidade começou a aparecer na fase adulta. Então ele não teve alergia à água a vida dele inteira, ele começou a ter na fase adulta. E começou a ter porque não tinha uma diversidade de micro-organismo ali. Eles chegaram a essa conclusão porque ficava retido água na pele. Então, mesmo que utilizasse, por exemplo, produtos cosméticos para fazer a limpeza, também tinha dificuldade, porque se não fosse utilizar água, teria que utilizar o quê? O álcool. Só que o álcool poderia matar os poucos micro-organismos que ele tinha ali. Então, gente, é uma coisa que eu falo. Quer ter filho? Deixa o filho comer até terra para criar. Júlia, quando você ficar grávida, Júlia, guarda aí, ó, daqui a 10 anos, Júlia. Larga ele no parquinho, deixa ele comer areia, come areia. Exatamente. Exatamente. É engraçado isso, porque durante a minha infância eu também tive uma fase que eu fiquei muito doente.
Qualquer coisinha me dava dor de garganta, qualquer coisinha. Aí minha mãe olhava as crianças da rua e falava: Ingrid, as crianças ficam lá na rua correndo, pegando chuva, não pega gripe. Você pega um ventinho na cara e tá gripada. Por quê? Tem que largar. Larga, Larga. desapega e deixa. Larga Vitamina de manhã, S, total, né? Que é assim que fala, só pega né? de noite. Larga de manhã, só pega de noite. É isso aí. Vitamina S. Exatamente. Porque quando a gente está falando aqui brincando, mas isso aí acho que é um ditado bem velho, né, doutora Ingrid? A gente está brincando, falando na brincadeira, mas se você pensar até da própria... Vai passando de avó para mãe, de mãe para gente. Eu que sou pai agora, de uma menina também. Mesma coisa, tipo assim, não, larga, tem que se sujar, porque é muito mais pela observação, né, de uma ação e uma reação do que o estudo, né? A minha avó falando assim, larga no parquinho. É por quê? Porque ela viu isso acontecer e ela viu, tipo assim, existe uma não contaminação de crianças que brincam mais, né? Não foi estudo. Exatamente. Sabedoria, né? É isso aí. Durante a faculdade, eu tive uma palestra com indígena. E lá eles não têm o costume de frequentar o ensino tradicional da gente. E o conhecimento que eles têm, inclusive da parte de microbiologia, é surreal. Imagina. É surreal. Imagina. Então, é isso, né? E temos que respeitar, né? Porque aí vem essa questão do respeito à sabedoria, né? Porque... sabedoria, vai fazer o quê, né? Olha, a sabedoria popular às vezes pesa mais do que alguns conhecimentos técnicos que a gente tem aí. E principalmente quando a gente fala de produtos naturais, viu, Janaína? Hoje eu falo isso porque eu trabalhei lá na Unifesp e muitos professores buscavam conhecimento popular para tentar levar comprovação científica. Incrível. Incrível. E aí, na fase adulta, né, voltando, a gente tem essa microbiota que ela está diferenciada, ela está distinta. Sim, ela pode alterar, só que é muito mais lenta do que na infância e na adolescência, porque os micro-organismos eles já competiram o lugar, então eles já sabem qual é o lugar deles. Outra história também que aconteceu lá na Unifesp, eu tinha uma professora que ela teve um queimado na pele e não cicatrizava de jeito nenhum, não cicatrizava. E o que ela fez? Pegou um monte de micro-organismo de aluno que a gente usou para o mapeamento e começou a passar na mão dela. Passou na mão dela e por um mês sarou, cicatrizou. Negócio que estava 1 ano, cicatrizou depois de 1 mês. Só que são estudos que é como eu falo para vocês, né? A gente não consegue controlar tudo o que acontece com os micro-organismos. Às vezes foi alguma mudança de hábito dela que aconteceu isso, ou às vezes realmente foi a ação que ela fez. Aí tem até alguns professores que brincam lá com ela, olha, nem faz artigo científico disso que vai gerar polêmica. E é verdade, porque há certos conhecimentos que a gente tem que é difícil a gente levar para uma comprovação científica. E quando a gente vai chegando aí na fase mais velha, né, quando a gente está se tornando idoso, acontece o início do desequilíbrio desses micro-organismos que vivem conosco e é por isso que a gente acaba apresentando mais doenças na velhice. Isso daí foi uma constatação que a gente teve no projeto do microbioma humano.
Esse projeto do microbioma humano tem como propósito caracterizar e identificar o máximo de micro-organismos que estão ali presentes naquele corpo e, principalmente, estudar quais são os fatores que aumentam ou diminuem certas comunidades. E também, né, eu analisar a estrutura e a dinâmica de como eles vivem em equilíbrio, qual é a relação entre si e, principalmente, o potencial desses micro-organismos para a saúde e para a apresentação de algumas doenças em certas fases da nossa vida. Então, hoje, para estudar, né, o histórico, a gente tem duas ferramentas importantes. Novas técnicas analíticas e de sequenciação, e tem a parte de bioinformática. De sequenciação, a gente tem genômica, metabolômica, proteômica, sequenciação. Genômica, a gente estuda os genes. Metabolômica são os metabólitos que estão ali, né, presentes naqueles organismos. E proteômicos é quando a gente estuda as proteínas. E são muitos dados que são gerados a partir dessas técnicas analíticas. Quem trabalha bastante com essas técnicas sabe do que eu estou falando. São muitos dados que a gente consegue gerar. E depois, para fazer uma análise de dados, fica muito difícil ser manual. Então, a bioinformática ela apareceu principalmente para a gente entender e agrupar esses dados para gerar novos produtos e para desenvolver tecnologias novas. Que é um exemplo que eu dei para vocês da formulação cosmética que é dividida em grupos. Aí vocês podem me perguntar, Ingrid, isso existe no Brasil? Com micro-organismos ainda não, mas sem micro-organismos a gente já tem aí algumas empresas de cosméticos que já fazem isso, né? Utilizam a bioinformática para identificar qual é a melhor formulação. E a sacada dos caras são ótimas para ganhar dinheiro, são ótimas. Lá quando a gente está trabalhando, né, com formulações cosméticas, nós temos tipos de formulação que a gente desenvolve para cada tipo de estrutura capilar. Então, se é um cabelo liso, se é um cabelo crespo, se está descolorido, se usou outros produtos químicos para alisar o cabelo, se usa muito secador, chapinha, e a gente agrupa esses dados e com a ajuda da inteligência artificial a gente consegue achar denominadores comuns para desenvolver essas formulações. Então, enquanto você ia ali numa farmácia, em um mercado, qual é o melhor shampoo para um cabelo seco? Qual é o melhor shampoo para um cabelo liso que é oleoso também? Você fica ali procurando. Só que você pode pagar muito mais, um valor elevado, se você me passar essas informações e eu tentar mostrar para você, a partir desses dados, qual a melhor formulação para o seu cabelo, né? Então, enxerga essas alterações dessas comunidades aí microbianas também, quando eu estou falando de formulações com micro-organismos, mas quando não tenho micro-organismos, eu posso apenas estudar a estrutura capilar, por exemplo. E quais são esses impactos negativos da disbiose no microbioma da pele? Algumas doenças como a acne, rosácea, dermatite. Uma informação importante para falar para vocês é que há vários sintomas aí que podem causar dermatite, não é só micro-organismos. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu tomei vacina da Covid, eu comecei a apresentar dermatite. E aí eu já fui em diversos médicos para tentar entender o que aconteceu, né? Inclusive, tô até aqui no braço, olha. Para quem quiser ver que, gente, é terrível que eu tô tentando me livrar. Já tem um ano já, que eu tô mais de um ano que eu tomei a vacina. Isso acabou acontecendo porque
Além de tomar vacina, eu também passei por um período que eu não estava bem de saúde. E isso acabou afetando aí o meu microbioma. E eu acabei fazendo sequenciamento genético para estudar sobre isso, né? Hoje o sequenciamento genético ele também acaba auxiliando para você entender esse microbiota da pele. E temos alguns fatores também que acabam contribuindo com isso, que é os intrínsecos, idade, gênero, herança genética, reatividade, imunologia, fatores extrínsecos, alimentação, cosméticos, medicamentos, estilos de vida. E tudo isso se torna um grande desafio para mim, que é apaixonada por química, e quem está mais aqui assistindo também, de pegar todas as composições químicas que são geradas aí por micro-organismos, por plantas medicinais, por células, e tentar entender como isso pode gerar novos produtos e resolver os principais problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia delas. Então, essas mudanças a gente tem visto principalmente em startups. E por que startups e não empresas tradicionais? Porque para você investir em tecnologia, você tem que ali oferecer para o mercado uma solução muito rápida. Você tem que ter uma entrada e saída, um fluxo de dinheiro muito alto. E só startups, né, com esse modelo de negócio consegue aí entregar. Já uma empresa tradicional, não. Eu tenho muitas barreiras comerciais para conseguir desenvolver projetos desse nível. E aqui eu tenho até alguns exemplos, inclusive aí de casos que eu estava falando aí junto com a Janaína, né? No caso de desodorantes e antitranspirantes, em algumas pessoas, a Corynebacterium, né, que ela já vive aí comumente nas axilas e que ela está relacionada com o desenvolvimento desse odor corporal, ela pode aumentar, dependendo da formulação que tem no desodorante e transpirante. Aí vocês podem me perguntar, Ingrid, pelo amor de Deus, qual é essa substância química? A gente não sabe dizer, porque é muito individual. É muito individual. Então, quem tiver curiosidade depois e quiser ver os estudos, eu consigo mandar para vocês. Um grupo de estudos de 50 a 100 pessoas, a gente tem uma variação muito grande. Né? Há pessoas que aumentam a concentração, outras diminuem. Às vezes é por conta da presença de álcool na formulação, outras vezes não é. Às vezes depende da alimentação da pessoa daquele dia. E é como eu falei, não é porque você está na fase adulta que você não vai ter um desequilíbrio. Por mais que esse desequilíbrio, essa instabilidade fica na fase onde você é criança, adolescente, na fase adulta também pode acontecer. Quem usa maquiagem com regularidade também apresenta aí alguns tipos de micro-organismos que outras pessoas que não usam não apresentam. Então, há gêneros que apresentam exclusivamente indivíduos que utilizam maquiagem com regularidade. É uma lei isso que eu estou falando? Não, é uma tendência. É uma tendência e isso pode variar, sim, de acordo com aquilo que a pessoa está consumindo no dia a dia delas. Um outro ponto importante é com relação a produtos com álcool, né? Conforme o tipo de álcool, concentração e o tempo de aplicação, você vai inibir o desenvolvimento de alguns bichinhos ali na sua pele. E se isso acontece, você vai ter uma desbiose. E aí você começa a apresentar reações alérgicas e outros problemas da pele também. É importante falar que qualquer desequilíbrio no microbioma, ele não acontece só externamente, ele pode acontecer internamente. Então, o uso discriminado de algum medicamento pode acontecer.
O consumo de muito açúcar também pode desequilibrar. Uma questão importante de falar é pessoas que têm diabetes. Pessoas que têm diabetes normalmente tomam medicamentos específicos para inibir, né, essa absortividade e principalmente tentar regularizar ali a insulina. E esses medicamentos, eles também são utilizados para mulheres que são portadoras de síndrome dos ovários policístios, que, por exemplo, eu sou portadora também de SOP. E as mulheres que são portadoras de SOP têm uma característica muito específica. Qual é? O intestino, ele precisa sempre fazer ali uma reposição de nutrientes para criar uma barreira para os micro-organismos que vivem ali. Senão, você sempre vai ter problemas. Isso não é tão bem identificado igual a gente fala de pessoas que têm diabetes. Por quê? Pessoas que têm diabetes, tomam esses medicamentos, deu essa desbiose intestinal, já vai ter problemas para ir no banheiro. Ou vai muito ou vai pouco. Já mulheres que têm síndrome dos ovários policístios, não. Ela pode ter um intestino regular, mas ela apresenta uma desbiose que, por conta de fatores hormonais, você acaba ali não apresentando sintoma. Para vocês terem uma ideia, eu fui descobrir isso esse ano. Tem mulheres que passam o resto da vida sem descobrir. E eu só descobri isso por conta de um mapeamento genético que eu fiz, né? Que eu estava mesmo com uma alimentação correta, estava ali tendo dificuldades para manter ferro no meu corpo. Então, estava tendo anemia com uma certa frequência. Então, isso também estava sendo aí afetado. E isso, curiosamente, também afetou a minha pele, né? Porque os micro-organismos também que vinha de dentro para fora também não estava recebendo ali os substratos ideais para sua manutenção no meu corpo. Só que falando, né, mais profundamente de toda essa contextualização, como que são classificados, então, esses produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes? Produtos de grau 1 não são produtos que envolvem micro-organismos, né? Isso é importante falar. Produtos de grau 1 são aqueles produtos que apresentam funções básicas: shampoo, limpeza, creme, hidratar. E, além disso, dentro da sua formulação, apresentam componentes que já foram ali liberados pela Anvisa ou liberados por outro órgão regulatório, dependendo aí do país que você está. Esses produtos, eles possuem essas propriedades básicas e elementares e precisa, sim, ter ali uma notificação da Anvisa para ser comercializado, tanto que essa notificação, por utilizar substâncias químicas conhecidas, elas duram até 7 dias aí para dar um retorno. E você também não precisa dar muitas informações do seu modo de usar, porque já é claro para as pessoas. E não vai ter tantas restrições de uso, a não ser que a pessoa já apresente alergia a uma determinada substância química. E como são substâncias químicas utilizadas há muitos anos, já são conhecidas e a gente já sabe que são seguras e eficazes. Já o problema começa aqui, né? Quando a gente trabalha com formulações com micro-organismos, porque são produtos de grau 2. Produtos de grau 2 seguem toda a lógica de pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa de mercado, depois estudo na literatura científica, escolha das matérias-primas, escolha da embalagem, teste de formulação. Passou no teste de formulação, novamente uma nova pesquisa de mercado,
Depois eu vou começar com os testes multidisciplinares para comprovar segurança e eficácia, que vai desde testes físico-químicos, estabilidades dermatológicos, testes de conservantes químicos também, que é o challenge de teste, todos são feitos. E novamente é feita uma nova pesquisa de mercado e depois a gente acaba analisando a parte de verificar se aquele produto ali vai conseguir ser transferido para uma planta industrial. Porque até então a gente faz tudo em laboratório, em gramas. Passou para a planta industrial, que é a que a gente chama de lote piloto, aí já começa outro BO, porque eu tenho uma outra estrutura física, tenho que fazer as qualificações e as validações adequadas. E aí, por esse processo ser mais longo, eu submeto para registro. Então, é por isso que eu estava falando lá para a Janaína, que como eles fazem formulações com cosméticos personalizados para cada tipo de pele. Não, na verdade, eles não fazem. Eles utilizam inteligência artificial para pegar esses dados, separar essas informações em grupos, e a partir desses grupos geram formulações que passam por todo esse processo. E aí eles acabam vendendo muito mais caro, porque acaba sim sendo personalizado, porque eles estão escolhendo ali o que é melhor para você conforme os seus dados. Mas também porque é um processo extremamente caro e não tem como você colocar poucos produtos aí para serem vendidos. Uma Doutora, outra... Pode tem falar. uma pergunta, pode fazer? Pode. A pessoa perguntou: ainda se faz teste dermatológico em animais no PID? Não. Então vamos lá. Vocês assistiram o documentário do Coelhinho Ralph? Foi bem famoso aí, inclusive foi até traduzido. E quem fez toda a narração foi o Rodrigo Santoro, né? Se eu não me engano. Aquilo não é a realidade do Brasil, não é a realidade. Então, eles fizeram tudo aquilo ali para mostrar para as pessoas como são feitos testes em animais, só que aquele documentário não reflete a realidade brasileira hoje. Aqui no Brasil, a gente está sendo vítima de muitas fake news. Por quê? Vocês já viram aquelas imagens que rodam, circulam nas redes sociais? Marcas que utilizam e que fazem testes em animais. Não comprem produtos. Gente, vocês sabem quando elas faziam testes em animais? 70 anos atrás, 80 anos atrás, quando estava começando o desenvolvimento de novas formulações, que a gente estava tentando regularizar as coisas e a gente não conhecia métodos alternativos. Hoje a gente conhece. Aqui no Brasil não dá certo para cosméticos a gente utilizar animais. Tanto que as empresas elas não utilizam, elas utilizam métodos alternativos. Métodos alternativos deixa mais caro? Depende. Porque você só submete aí para essa pesquisa quando você está falando de produtos de grau 2 e produtos que não têm segurança comprovada pela Anvisa dentro das legislações vigentes. Um outro ponto importante é que lá fora, sim, eles fazem testes em animais e em alguns países eles acabam submetendo o mesmo animal para teste. Aqui não, a gente só pode testar um único parâmetro em um animal, uma única vez. E depois a gente não pode ficar submetendo ele para vários testes, porque a gente tem um código de ética. Então, aqui no Brasil, não, tá? Boa parte das empresas tem utilizado cultura celular. Quem quiser saber mais, eu tenho lá um artigo que está em destaque no meu perfil de LinkedIn, que é o mais utilizado mesmo, tá?
E falando de cosméticos probióticos, pré-bióticos e pós-bióticos, quais são as funções desses cosméticos? Promover hidratação profunda, evitar envelhecimento precoce e evitar câncer de pele. Justamente porque a promessa deles é evitar a presença de radicais livres. Radicais livres, para quem não é da área química, é quando a gente tem ali um átomo que tem um elétron disponível para ligação e ele está solto, tá? E aí a gente acaba chamando de radical livre. Probiótico é quando a gente utiliza aí esses micro-organismos vivos e eles têm concentrações adequadas e trazem benefícios para os indivíduos. Boa parte desses cosméticos hoje, eles são produzidos em farmácias de manipulação, tá? Então, eles costumam ser um pouco mais caros. Por que são mais caros? Porque uma farmácia de manipulação, ela não consegue fazer todos os estudos de segurança e eficácia, então acaba terceirizando essa parte e depois inserindo ali na formulação. Já o pré-biótico, a gente acaba utilizando ingredientes vegetais que favorecem aí seletivamente alguns organismos que estão presentes na microbiota e acaba facilitando o desenvolvimento, a proliferação deles para manter aquele equilíbrio, tá? Então, a gente está falando do próprio micro-organismo, do próprio bichinho, e do outro a gente está falando da comida do bichinho, né? Já o pós-biótico é um pouquinho diferente. A gente utiliza metabólitos que são secretados pelos próprios bichinhos. E aí, como a gente sabe qual é o metabólito ideal para ser utilizado? Aí a gente precisa daquelas técnicas analíticas para entender quais são viáveis e quais não são. Então, a gente sempre utiliza aí substâncias químicas que são mais conhecidas, como ácido lático, ácidos graxos de cadeia curta. Inclusive, né, essas moléculas, elas possuem aí características bastante comuns e que estão presentes em plantas medicinais também, e que, inclusive, são utilizados em formulações naturais, porque já sabe que apresentam uma segurança e eficácia. Já os simbióticos, né, já são tecnologias que têm tanto o bichinho e a comida dele, para ele se desenvolver e se proliferar ali naquela região. Doutora, tem mais uma pergunta. Posso fazer? Pode. O Paulo perguntou. Ingrid, qual produto é o melhor para fazer a asepsia da pele, de acordo com seus conhecimentos? Para fazer asepsia é o álcool, né? Eu preciso ter uma formulação que ela seja aí, seja alcoólica, tenha a presença do álcool. Quais são as principais vantagens e desvantagens? A principal vantagem é que você tem ali a asepsia muito fácil, muito rápido, igual, por exemplo, utilizar o álcool gel. Agora, quando eu estou falando de um uso contínuo, aí já não é tão bom. Já acaba não sendo aí o ideal. Seria o ideal você utilizar, por exemplo, o próprio sabonete, porque ao mesmo tempo que o sabonete tem substâncias, tem ativos ali que vai promover a limpeza, em seguida ele vai também promover uma hidratação e vai criar uma barreira. Por isso é muito mais difícil, mesmo quando a gente utiliza aí sabonetes que tem álcool, a gente apresenta alguma alergia na mão. Porque ao mesmo tempo que ele acaba desidratando, né, e retirando ali aqueles resíduos, micro-organismos que estão ali presentes, ele já promove uma barreira. Então, essa barreira acaba ajudando aí para que eu não perca, né, o equilíbrio
que está ali presente na composição química da minha pele, que é importante ressaltar. O equilíbrio não é só com micro-organismos, é também o equilíbrio das substâncias químicas que estão presentes na nossa pele e que acaba aí se tornando mais ou menos hidratada, dependendo da forma que a gente cuida e também dependendo das características que cada um tem, né, e que são genéticas. Um outro ponto também importante é que hoje a gente tem utilizado bastante, Paulo, esse conceito que eu vou falar agora, que é a bioengenharia das formulações cosméticas. Então, ao invés de a gente utilizar uma substância química sintética, a gente utiliza micro-organismos que produzem aquela substância química natural para que a gente chegue na mesma ação, na mesma função ali que eu teria de uma sintética, mas ela sendo natural, ela acaba me auxiliando para manter o equilíbrio que eu vou ter naquela região da minha pele. Então, por exemplo, a produção de ácido hialurônico, tem algumas bactérias que elas acabam produzindo naturalmente. Então, eu posso desenhar formulações que, ao invés de eu inserir ácido hialurônico, eu promovo um ambiente para que essas bactérias aí acabem produzindo e auxiliando também para a manutenção do equilíbrio daquela pele. E eu tenho também, inclusive, a produção de tensoativos que pode ser feita por esses bichinhos. E o tensoativo existe porque em formulações do tipo emulsão, nós temos uma fase água e uma fase óleo. Ou também, né, vindo para conceitos mais químicos aí, a gente tem uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica, uma região que odeia água e uma região que ama água. E para eu ter essa formulação, para ela funcionar, eu preciso ligar uma parte que ama água e uma parte que odeia. Então, para eu ligar, fazer essa ligação, eu utilizo o tensoativo, que ela é uma molécula de cadeia grande, longa, onde eu tenho uma região que ela é hidrofóbica, né? E uma região que é hidrofílica, e vai se ligando aí de acordo com a sua compatibilidade. Ao invés de eu inserir essa substância química, eu também posso colocar micro-organismo que vai promover aí essa ligação. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque hoje, qual é o maior problema da bioengenharia? Eu não consigo ter formulações que tenham aí um tempo de vida útil muito grande, né? É difícil você manter uma estabilidade de uma formulação onde ela não está no seu laboratório, onde ela não está no seu chão de fábrica, ela está lá no banheiro do consumidor, está no quarto do consumidor. Então, você vai depender muito da forma de como ele vai utilizar aquele produto. Então, a gente não tem aí ainda um tempo de vida útil tão grande. Só que isso é bom para a indústria cosmética, né? Eu não sei se vocês têm reparado nisso, mas hoje todas as indústrias estão produzindo produtos para que tenham tempo de vida útil menor. Isso não é só formulações, alimentos, não. Eu estou falando também de eletrodomésticos. Celular, por exemplo. Nossa, celular daquele estilo tijolão lá durava anos e anos e anos. Hoje um celular, dependendo da forma que cai, já era, né? Ficar o olho da cara para arrumar e compensa comprar outro. E o futuro de tudo isso, né? Como que fica? Hoje, depois da pandemia, o que eu tenho notado bastante nas pesquisas de desenvolvimento com micro-organismos, né?
tenho notado que é uma preocupação mundial em entender melhor como que esses micro-organismos conseguem se adaptar tão rápido e fácil. Porém, a gente tem um desafio enorme, porque a gente está aí com 8 bilhões de pessoas no mundo e cada um tem um microbioma completamente diferente, um funcionamento diferente e que foge de qualquer padrão. E isso ficou muito visível nessa pandemia da Covid, né? Cada um que pegou Covid, por exemplo, apresentou sintomas completamente diferentes. As pessoas tomaram vacina, tiveram reações totalmente diferentes. E o que os cientistas estavam querendo buscar e buscam esse tempo todo? Um padrão, né? E o que as pessoas estão buscando no desenvolvimento de formulações? Padrão de comportamento. Se eu encontro padrões, eu consigo desenhar uma solução para o maior número de pessoas possíveis. Não é verdade? Só que como eu vou ter um padrão se eu tenho um micro-organismo, um ser vivo, né? Então, isso daí é um futuro que ele está bastante incerto ainda de como vai desenvolver os novos produtos. Por outro lado, já aviso vocês que cada vez mais a gente vai ter formulações não só da área de cosméticos, como também medicamentos que utilizam aí micro-organismos. Tá certo? Gostaria de deixar aqui todos os meus contatos e abrir para discussões com vocês agora. Deixa meu e-mail, Instagram, site, plataforma de cursos. Aproveita e já fala para a Janaína que quando ela quiser, já estou aqui de novo para trazer novos projetos de pesquisa e desenvolvimento para a gente discutir. Esse tema ele é muito amplo mesmo. E é por isso que eu acredito muito que a microbiologia ela precisa ser formada por profissionais multidisciplinares, assim como todas as outras áreas. Porque você precisa de alguém para entender a parte química, para entender a parte biológica, para sentar ali, discutir e realmente chegar em uma solução. Eu gostaria de agradecer muito, foi assim, incrível, conceitos, enfim, quebra de conceitos e muita informação, muito, né, com muita propriedade. E assim, teve um momento, né, que eu ia comentar, eu brinco com as pessoas que eu trabalho, que eu estou em estágio de putrefação, e hoje eu vi que é isso mesmo. Eu fico com uma coisa que eu não tinha noção que era a realidade da coisa. Mas isso eu percebi, e uma outra coisa também que me chama a atenção, né, é o quanto que a microbiologia cresce em todos os ramos como você disse, né, além da gente ter que ter profissionais multidisciplinares, mas o quanto ela cresce e o quanto a gente não se conhece microbiologicamente, né, porque a gente hoje já vê a questão do transplante de fezes, fecal, né, que a gente teve uma palestra em relação a isso. Então, cada vez mais a gente precisa descobrir um microbioma para a gente desenvolver, como você colocou aí no final, né, o remédio e tudo mais. Cada vez mais fica pessoal. O desafio maior é esse, né? 8 milhões, e como é que você faz isso, né? Então, é desafiador, mas a microbiologia só cresce, né, nesse sentido, em todos os ramos que a gente tem aí, né? E eu acho que diagnóstico, ou qualquer outra, vai ser de fato genômica, proteômica, vai ser né, que vai ter. Uma coisa que me deixa curiosa, que tem alguma pergunta, gente? Janaína, eu vou te passar um contato, que isso daí eu já estou intimando, que tem uma pessoa que trabalha com... Gente, é meu microfone, aí sim. Deixa eu desligar. Tem algum microfone que tá fechando aí.
A Janaína está muda, agora parou. Tá. É o dela. Eu ia falar para a Janaína que eu estou intimando ela a convidar uma pessoa para vir aqui, que eu vou passar o contato, que é a Jaqueline, que ela trabalha no exterior, ela é brasileira, e ela trabalha no exterior com microbiologia e agronegócios. E eu fiquei encantada com o trabalho dela, porque eu nunca imaginei que aquele trabalho que ela está fazendo, assim, tivesse uma ação tão positiva nessa área. Jaqueline, você já está convidada. Mas a doutora Ingrid passa para mim, e é claro, a gente faz contato, que a ideia do micromeio é essa, né, Marcos, Júlia, trazer conhecimentos diversos aqui, para justamente a gente discutir isso e cada vez perceber isso, né, que a microbiologia está num todo, né. Marcos tem alguma pergunta? Júlia tem alguma pergunta? Não tem mais nada aqui, eu não tenho mais nenhuma, não. Eu só um comentário relacionado aos cosméticos, que a gente sabe que tem um percentual de micro-organismos, tratando de maquiagem, essas coisas assim, falando mais especificamente disso, e que são aceitos, né, um determinado número. Sim. E se esse trabalho na indústria já vincula esse trabalho assim de microbioma, se isso já se faz, né, essa ponte, né, do que tem ali, do que pode sair dali, né, ou se já está sendo reformulado essa questão da indústria, né, de não deixar determinados micro-organismos que sabe que vai fazer algum tipo de desequilíbrio, algum tipo. Queria que você comentasse só um pouquinho sobre isso, e aí a gente encerra. Então, Janaína, esse teste que você comentou é o challenge teste, então eu contamino propositalmente a minha amostra de cosmética, a quantidade de amostra eu calculo dependendo dos componentes da minha formulação. E eu posso encontrar esse método na farmacopeia. Inclusive, é o mesmo método utilizado para a área de alimentos e para a área de medicamentos também. E ali eu consigo avaliar qual é a quantidade mínima e máxima que aquele conservante químico consegue manter a estabilidade daquela formulação. Então, eu sei quais são os micro-organismos comuns que podem ficar naquela formulação e mantêm a estabilidade. Quando eu falo de produtos de grau 1 e eu utilizo substâncias químicas conhecidas, eu já tenho a porcentagem que eu vou utilizar do conservante. Produtos de grau 2, compro o challenge de teste. Qual é o maior desafio quando eu tenho micro-organismos na formulação? Como eu vou colocar um conservante? Né? Não coloco, porque eu vou acabar matando, inibindo o desenvolvimento daqueles micro-organismos. Então, é por isso que eu falei que o tempo de vida útil diminui. Então, é por isso que hoje, onde a gente encontra mais esses cosméticos? Farmácia de manipulação. A última, né? Gente, eu tenho um monte de pergunta, né? Eu sou horrível. Só uma definição. O Botox é um cosmético? Aplicação de Botox, você diz? É considerado um cosmético? Ele é um dermocosmético. Tá? Ele vai para derme. Só que na corrente sanguínea, não. Ele não vai, né? Hoje, o que a gente tem, Janaína, para harmonização facial é um que a gente chama de protocolo. O protocolo na harmonização facial, o que ele estuda? Quais são as principais características da pele daquela pessoa? Onde estão as linhas de expressões? Se ela tem marca de acne, se ela não tem. Se ela tem bolsas de olheiras ou não tem. Se tem algum lado ali da pele dela que
está flácida ou se não está harmonizado o corpo. Aí eu faço a injeção de ácidos e também eu posso aí inserir também o Botox junto com outros ácidos, mas ele não atinge a corrente sanguínea, ele não atinge. Tanto que o propósito dele é mudar o aspecto temporariamente. Só que como ele vai para uma camada ali mais interna, isso significa que eu consigo manter os resultados por mais tempo. Só que não quer dizer que a pessoa não vai ter que ir lá fazer a manutenção. Meu microfone deve estar dando uma alteração. Eu quero te agradecer muito, muito mesmo. Muito obrigada por ter vindo aqui. Com certeza já está convidada para uma outra live. Se marca. E assim, a gente faz um término aqui. Eu vou despedir do pessoal, aí a Júlia fala, o Marcos Vinícius fala, e no final você faz a sua mensagem final, enfim, o que você quiser deixar. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos que estão aqui conosco. Essa semana a gente tem live até sexta-feira, tá? Estamos aqui. E muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, doutora Ingrid. Obrigada, Júlia, Marcos. Júlia? Oi. Quero agradecer a todos que participaram com a gente, que mandaram mensagem, que mandaram perguntas. E lembrar que quem quiser certificado dessa live é só mandar para a DM do Micromeio, em até 1 hora após essa live aqui, o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Bom, é isso, gente. Uma ótima noite a todos. Agradeço a todo mundo, doutora, a Júlia, a Jana, todo mundo que está aqui essa hora, 9 horas da noite de uma terça-feira. Aquilo que a gente falou no início, né? Um outro lado. A microbiologia industrial é um ramo que está crescendo muito. Tem muita oportunidade tanto de business quanto de desenvolvimento, como a própria doutora falou, doutora Ingrid. Então, a microindustrial, quando eu falo, é a micro de cosmético, é a micro de alimentos, é a micro de veterinária. Inclusive, quando você tira o foco da clínica humana, está se desenvolvendo para esse lado. Então, na verdade, é um ramo muito grande, tem muito assunto para tratar. A gente agradece a doutora Ingrid trazer um pouquinho para a gente nessa hora e meia aí que a gente bateu o papo, de explicar para a gente um pouquinho mais como é que se faz, né? Microbiologia, ainda mais pela visão de uma química, que é mais interessante ainda, a visão de uma química falando de microbiologia de cosmético. Muito interessante. Agradeço o seu tempo de estar aqui com a gente, doutora, tá bom? Agora, fechamento é todo com a senhora. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer as perguntas do Paulo, Maria, Jussiele. Obrigada pelo convite, Janaína, Júlia, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico à disposição, quem tiver alguma dúvida, quiser me procurar nas redes sociais, e também fico à disposição para contribuir com o canal Micromeio também. Beleza. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo. Amanhã tem mais. 7h30, amanhã estamos de volta aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, Júlia. Tchau, doutora Ingrid. Tchau, Marcos. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.